Caríssimos! Tudo certo? Vamos dar continuidade? Vamos dar sequência? Façamos-lo. Façamos isso, né? Façamo-lo. Façamo-lo então. Falando um pouquinho sobre os advérbios. Da mesma maneira que a gente viu há pouco, que pronome não nos interessa, tá? Saber que ele trabalha em prol do nome, ao advérbio tampouco nos interessará saber que ele acompanha o verbo. Isso é bobagem, né? Isso é tanta bobagem isso, que é possível encontrar advérbios acompanhando adjetivos, modificando outros advérbios, inclusive modificando sintagmas inteiros, frases inteiras, tá? Então é bobagem, deixa isso de lado. Para nós, o advérbio ou a função adverbial, melhor dizendo, hein, a função adverbial é desempenhada sempre por palavra ou expressão, repito, a função adverbial é desempenhada por palavra ou expressão que indica a circunstância, certo? Então eu posso ter uma palavra ou uma expressão inteira, né, que só porque indica tempo, modo, intensidade, dúvida, certeza, afirmação, negação e todas as circunstâncias, só porque indica circunstância ou é advérbio ou cumpre função adverbial. Entenderam isso? Então não interessa quem é que ele vai modificar. O que interessa é aquela palavra ou aquela expressão, elas estão indicando circunstância? Sim. Assim, foi ao cinema. Ao cinema é uma expressão que indica lugar. Pronto, cumpre função adverbial. Né? Depois a gente vê que é uma locução adverbial, faz papel de adjunto adverbial, mas nesse primeiro momento é assim, cumpre função adverbial, tá ótimo. Entenderam-me? Fui ao cinema para descansar. Da mesma forma que ao cinema cumpre função adverbial porque indica circunstância de lugar, agora vem para cá. Para descansar é outra expressãozinha que igualmente cumpre função adverbial porque indica circunstância agora de finalidade. Deu para entender isso? Ficou claro? É isso que interessa com o papel adverbial. Aí depois, mais à frente, a gente vai diferenciar se é adjunto adverbial, se é oração adverbial, né? O examinador é que vai pedir para você identificar locução adverbial ou advérbio, tantofas. Todas essas classificações morfológicas ou morfossintáticas, elas são determinadas pela circunstância adverbial que é identificada naquela palavra ou expressão. Entenderam? Então, as provas não se interessam pela classificação decorada, mas pelo reconhecimento circunstancial por parte do candidato. Tá bom? Por exemplo, vou dar dois exemplos que são interessantes. O morador em situação de rua morreu de frio. De frio. O que é interessante para essa expressão? Primeiro, reconhecer que é uma expressão que indica circunstância e que, por conta disso, cumpre função adverbial. Desempenha papel de advérbio, tanto faz. Tá bom? Segundo, reconhecer qual é a sua relação morfossemântica, a semântica incutida, estabelecida por essa expressão. E aí, óbvio, tomar cuidado para não se confundir. De frio, por mais que eu pense em modo como o morador em situação de rua acabou morrendo, né? É o modo. Também é possível identificar uma circunstância mais específica, que é a de causa. E justamente porque é uma circunstância mais específica, eu acabo ficando com essa circunstância, a de causa, em detrimento, em preterição, eliminando a circunstância de modo. Entenderam isso? Claro está? E a segunda coisinha é sempre buscar identificar essa relação circunstancial em frases inteiras. Entenderam isto? Por exemplo, eu falo em como estava cansado, foi dormir. Como estava cansado, foi dormir. Então eu preciso, nessa expressãozinha, como eu estava cansado, que é uma frasezinha verbal, sintagma verbal, nela eu preciso identificar aqui na relação entre como estava cansado. Estar cansado é a causa para que ele vá dormir. Entenderam isso? Então essas relações morfossemânticas, principalmente estabelecendo a semântica da relação circunstancial com precisão, com especificidade e com correção gramatical, e que costuma cair em prova. Então, memorizem as circunstâncias adverbiais, todas elas, tá? Recorram ao caderno de exercícios, recorram ao caderno de teoria, recorram a páginas de internet em que isso é apresentado, mas o importante é isso,
memorizar as circunstâncias adverbiais. Aí, a partir disso, é só colocar o seu reconhecimento em prática, tá bem? E já continua aí falando de conjunção e preposição.